A nossa fala de hoje vai ser sobre o teletrabalho. E o que é o teletrabalho? É aquele serviço prestado fora das dependências do empregador. A legislação estabeleceu que essa prestação de serviço fora pode ser de forma preponderantemente ou não. Ou seja, o empregado ele pode trabalhar 3 dias em casa, 2 dias na empresa, ou todos os dias ir à empresa para cumprir alguma coisa que seja fundamental, e sem que essa modificação de casa, o trabalho ou na empresa, altere o regime telepresencial. Uma outra modificação é que o teletrabalhador ele está sujeito ao controle da sua jornada. Hora de saída, hora de chegada, os intervalos normais, exceto se esse trabalho for prestado por tarefa ou for prestado por produção. Tarefa é, por exemplo, se a pessoa prestar um serviço e receber para cumprir uma tarefa. Um editor de fotos, por exemplo, um editor de vídeos que trabalha e ele tem que cumprir aquela matéria, tanto faz se ele trabalha de madrugada, se trabalha à noite, ou enfim, que ele cumpriu em certo período de tempo, conforme determinado, ele não está sobre o controle de jornada. E por produção, se eventualmente, de acordo com o que ele produz, ele recebe um valor a mais ou se recebe comissão. Então, esse por tarefa ou por produção não está sujeito ao controle de jornada. Uma outra situação é que o uso de equipamentos, por exemplo, telefone, computadores ou aplicativos fora da jornada de trabalho, se estabelecido por jornada, não vai ser considerado hora extra, só aquele uso dentro do período determinado no contrato de trabalho. Se o trabalhador, por exemplo, a empresa de Patos de Minas, por exemplo, se a empresa é de Belo Horizonte e o empregado presta serviço, está no Rio de Janeiro, se está em São Paulo, se está no Amazonas, não importa. A legislação aplicada vai ser a legislação da lotação, onde que está a sede da empresa, a convenção, os acordos coletivos daquela região. A lei chama especial atenção que o serviço de telemarketing ou teleatendimento não se confunde com trabalho, com teletrabalho ou com trabalho remoto. Podem até haver trabalhadores de telemarketing fazendo teletrabalho, mas a legislação de um não se aplica ao outro. Teletrabalho é teletrabalho e telemarketing é telemarketing, sem que haja essa confusão. O empregado e o empregador do teletrabalhador, eles podem acertar os meios e os horários que vão se comunicar através de um acordo entre eles que se estabeleça ali. Se, por exemplo, por vontade do empregado, suponhamos a firma esteja estabelecida em São Paulo e ele foi lotado em São Paulo, e ele quer prestar serviço, por exemplo, na Argentina, pela situação econômica de lá está melhor e aquele salário para ele vai render mais, ele pode prestar o serviço lá se for exclusivamente presencial. Mas se a empresa em algum momento requisitar que esse funcionário venha trabalhar presencialmente na empresa, o custo de deslocamento dele será por conta do empregado e não por conta da empresa. Lógico que essa regra legal ela pode ser alterada se houver um acordo anterior entre patrão e empregado. A lei também estabeleceu que ao distribuir os cargos, quem vai ficar na função teletrabalho em casa, deve dar preferência aos deficientes e aquelas pessoas que têm crianças sob sua guarda até 4 anos, filhos ou qualquer espécie de guarda, eles devem ter preferência. Não quer dizer que seja uma obrigação, é uma preferência. A lei nova também estabeleceu que os empregados, que os aprendizes, aliás, e os estagiários também podem prestar serviços de forma telepresencial. É uma situação um pouco questionável, mas que também não são empregados, mas tem uma segurança jurídica estabelecida aí.